O incrível mundo invisível da Umbanda que me maltrata. Sabe aquela pessoa que não é você, óbvio, que depois que conhecer a Umbanda pensa que tudo é espiritual, cobrança, surra de santo, chamado? Pois é. Será que é assim mesmo? Vamos conversar mais sobre isso agora, após a vinheta. Olá, queridos amigos umbandes e simpatizantes Saravá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Firma a Cabeça. Eu sou Fábio Caldeira e hoje vamos falar sobre essas situações que muita gente vive, né? Se engana com a Umbanda quem pensa que tudo que acontece na sua vida é de ordem espiritual. Eu digo isso porque eu vejo muita gente pensando assim. É muito complicado conviver com o invisível, né, gente? Com o imaginário. Invisível, pelo menos ali para a grande maioria dos médios, porque tem muita gente que pela clarividência vê e vê muito bem os espíritos. Mas a maioria dos médios de Umbanda são somente de incorporação, intuição e pronto. Mas lidam diretamente com a espiritualidade e com as sensações que a espiritualidade traz, com as manifestações espirituais. E vai conhecendo o poder dessas energias dos espíritos. E muita gente começa a ficar sugestionada, né, vidrada, bitolada mesmo, e acha que tudo é espiritual. A criatura divina não pode tropeçar na rua que já acha que é um guia cobrando alguma coisa, que é um egum atrapalhando a vida dela. Se o pneu do carro fura, se o chuveiro queima, se o dia não tá bom, tudo a pessoa responsabiliza a espiritualidade. Isso tem um nome, fanatismo, e pode ser muito prejudicial. Tudo em excesso faz mal. Tudo precisa de equilíbrio. Não estou falando para ser cético, né? Não acreditar em nada. A gente está o tempo todo acompanhado, sim. Mas a gente precisa dosar esse equilíbrio, né? Equilibrar isso tudo. Pode sim acontecer de ser cobrança espiritual, de ter manifestações em casa, no trabalho, na escola. A gente é médio o tempo todo. E os espíritos guias, mestres, mentores, anjos da guarda, estão aí o tempo todo com a gente. Então pode sim, lógico que pode ser. Quando eu falo de manifestação em todos os lugares, não é manifestação de incorporação espiritual, não. Essas manifestações mesmo que atrapalham a vida da gente, que você vê as coisas caindo, que você vê barulho, né, que você ouve barulho, enfim, são essas, tá? Mas o problema está no fanatismo e na fantasia que as pessoas fazem. Nem tudo de errado que acontece na sua vida vai ser de ordem espiritual. Mas tem gente que acha que é. Está em dia com seus preceitos, com as suas orientações espirituais, dos seus guias, do pai ou da mãe de santo, fazer seus banhos de erva, fazer limpezas energéticas no ambiente onde você vive, queimar um anjo da guarda, outros chamam de ancorar o anjo da guarda. Isso tudo facilita muito o equilíbrio e a comunhão com a espiritualidade de alto padrão vibratório. Mas o fanático também pensa que por estar com tudo em dia, nada de errado vai acontecer com ele, não é assim? Que não vai passar por nada de errado na vida. O equilíbrio espiritual, gente, diz mais sobre como você vai lidar com os problemas do que com como evitar que os problemas aconteçam, entende? Uma pessoa espiritualmente equilibrada não vai se estressar facilmente, não vai perder a linha por qualquer razão. A pessoa equilibrada, ela pensa duas vezes antes, percebe uma calma frente aos problemas, que facilitam muito como será resolvido. E aqui eu peço licença para falar uma situação aqui que me ocorreu dia desses, e é bastante interessante estar dentro desse assunto. Estava eu saindo do posto de gasolina e uma moça, ela tinha acabado de calibrar o pneu do carro dela. E bem na hora que eu passava atrás do carro dela, ela deu ré. E, assim, foi em frações de segundo. Quando a gente viu, já era, né? Ela bateu no meu carro e eu estava em movimento. Aí, ou seja, né? Pegou a porta da frente do carro, de trás, o paralama, o para-choque, porque bateu e foi raspando, assim. Eu parei, desci e fui ver o estrago. Gente, essa mulher, ela tremia da cabeça aos pés, começou a chorar, ficou muito nervosa. E eu estava num momento de equilíbrio, com tudo em dia, né? Minha espiritualidade toda em ordem. Olhei para ela e disse, sem gritar, sem brigar, sem nada, eu disse, você não me viu? Ela ficou brava,
foi pro carro dela, sentou, começou a chorar. Eu disse, moça, muito prazer, me chamo Fábio, e você? Ela disse o nome dela, eu falei pra ela, fique tranquila, não tem o que a gente faça agora que vai resolver. Vamos conversar e resolvemos da melhor maneira possível. O importante é que você e eu estamos bem. Toma aqui meu telefone e, por favor, me dá o seu. Ela me deu o cartão dela, ela é cabeleireira e tal, e fomos embora. Em seguida, mandei mensagem para ela e disse, oi, aqui é o Fábio, nos conhecemos agora há pouco, de maneira um pouco inconveniente, estranha, né? Quem está na rua está sujeito a essas coisas, mas pra tudo se tem um jeito. Vamos conversando e a gente resolve. Gente, essa mulher me mandou um áudio chorando ainda e dizia assim, graças a Deus que eu bati no carro de um anjo. Moço, muito obrigado, obrigado mesmo. Pode mandar arrumar o seu carro que eu vou pagar. Gente, assim aconteceu, eu mandei arrumar e tá tudo certo. Se por outro lado eu descesse do carro bravo, xingando, culpando ela pelo estrago, por estar me atrasando a vida, enfim, ela também ia brigar, ia dizer que não devia ter visto, ou sei lá o que ela tinha intenção de sair com o carro, sei lá. Ia virar uma conversa que ninguém ia se entender. E aí sim, eu culpo a espiritualidade por estar ali naquele momento comigo, me mostrando que sim, era um problema que eu estava vivendo, mas que com calma e equilíbrio seria resolvido. No entanto, tem pessoas que se enganam com a Umbanda e colocam toda a culpa de tudo que acontece na espiritualidade. Eu poderia culpar os guias, Deus, orixás, os anjos da guarda, por não terem me protegido, por não terem me livrado daquela batida. E isso foi justo numa fase daquela, sabe? Aquelas que todo mundo passa, que a gente não entende as coisas que estão acontecendo, porque tudo parece que está meio fora do planejado. Daí eu falei para uma amiga que tinha batido o carro, ela disse, vixe, tá precisando de se benzer, né? Eu dei risada e disse, é verdade, precisa encontrar um terreiro bom para ir, daqueles que tira a gente de tudo o que não presta e dá os números da sorte pra gente ganhar muito dinheiro, enfim. Então, um grande erro dos médiuns iniciantes é de colocar a culpa em tudo o que é invisível. Como diz o ditado popular, faça a sua parte que eu te ajudarei. Ditado popular sim, viu gente? É popular, porque muita gente pensa que está escrito na Bíblia, né? Mas não está não, é um ditado popular. Sabe como se identifica uma pessoa fanática? Quando ela acha que a Umbanda é o melhor caminho e é melhor que qualquer outra religião e quer converter todo mundo em umbandista com um discurso que só através da Umbanda a pessoa terá salvação. Eu acho isso também, né? Mas não dá para ficar falando isso abertamente para todo mundo, que as pessoas vão pensar da gente, né? Não, e também porque eu acho isso, mas eu não quero ser bitolado, então eu acho que existem outros caminhos e as pessoas têm livre arbítrio para escolher. A pessoa bitolada, né? A fanática, ela fica viciada na religião, no espírito, no invisível e começa a confundir tudo. Antes de mais nada, a gente precisa pensar sobre uma coisa aqui que é muito importante, que é a maneira como a Umbanda pensa a vida. É uma religião pé no chão e cabeça aberta. O médio não pode ser diferente. Mas o invisível, invisível espiritual, né? O umbandista deve tomar muito cuidado, porque os médios aficionados, fanáticos, têm levado consequências graves para a religião de maneira geral. Porque fogem do propósito da religião. Ao invés de pregar o amor, a paz, a concórdia, a caridade, os fanáticos e lunáticos, fenomênicos, pregam o ódio, a discórdia, a guerra. Basta contrariar suas verdades. Isso é muito comum entre as religiões. Em várias religiões existem pessoas desse jeito. A gente vê guerras pelo mundo em nome de Deus, não é assim? Pois é. Mas se repararmos bem, dentro da Umbanda, isso tem sido uma prática crescente. Está diretamente atrelado a essa maneira como a pessoa lida com a espiritualidade, acreditando que tudo é espiritual, que sua religião é a única que enxerga o mundo de maneira melhor, né? E por isso deve ser defendida com unhas e dentes, enfim. Parece radical falar assim, mas acreditem, nesses mais de 20 anos de Umbanda, eu já vi muita gente assim. Não é raro acontecer, não. Se você conhece alguém assim, comenta aqui embaixo, tá? Não precisa citar nomes, mas diga, eu conheço, só pra gente ver que sim, tem muita gente assim. Aproveita e manda esse vídeo para essa pessoa de uma forma sutil, você vai ajudando, né, a pessoa
a se melhorar. E o YouTube vai entendendo que o conteúdo do canal está ajudando a galera em geral, né? E vai ajudando a gente também. E a gente vai seguindo. Não te custa nada e ajuda muita gente. Curte aí o vídeo aproveitando, tá? Curte aí o vídeo, se inscreve e é só o que eu te peço. Depois, se acontecer alguma coisa com você, porque você não curtiu o vídeo, eu não tenho culpa nenhuma. Não tenho, nem eu nem a espiritualidade. São suas ações mesmo e as pragas que eu estou jogando aqui de quem assiste e não ajuda. Brincadeira, gente, mas vamos entender de uma vez por todas que nem tudo é espiritual. Que lógico, muita coisa é sim. E essa linha que separa é muito tênue, é muito fininha. E por isso existe tanta confusão. Vamos assumir nossos compromissos, nossas responsabilidades e lidar com a espiritualidade de maneira saudável. É muito mais proveitoso e gratificante. Um grande abraço a todos, que Oxalá abençoe e curte o vídeo aí e ajuda a gente, tá bom? Até o próximo vídeo. Axé.